Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. Bom dia. O Ministro das Finanças confirmou ontem que o rigor nas contas vai aprofundar a recessão para um nível que pouco nos lembramos. Se as previsões do Governo se confirmarem, o PIB, isto é, a criação de riqueza do país, cairá 2,8%, o consumo 4,8%, enquanto o desemprego poderá saltar para os 13,4% em 2012. Ora, com base nestes números é fácil ver que os próximos tempos não se anunciam risonhos. O fim dos subsídios de férias e de Natal para milhares de funcionários públicos e pensionistas, o corte nos valores das deduções fiscais no IRS em áreas como a educação, a saúde ou a habitação e o aumento de impostos que acabam por agravar os preços de produtos e serviços vão deixar as famílias com menos dinheiro disponível. Vamos ficar mais pobres em nome de um equilíbrio das contas públicas e de um país mais racional na relação entre aquilo que produz e aquilo que gasta. No Fórum TSF vamos deitar contas à vida e contamos com o seu contributo para o debate que hoje fazemos. O bastonário da Ordem dos Técnicos Sociais de Contas, Domingos Azevedo, está aqui no Fórum TSF para ajudar a responder às suas dúvidas. Para isso, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Pode também deixar as suas questões ao bastonário da Ordem dos Técnicos Sociais de Contas na página da TSF na internet ou no Facebook. Dr. Domingos Azevedo, muito bom dia. Agradeço-lhe já ter aceito este nosso desafio para nos ajudar a perceber de que forma é que este orçamento mexe com o bolso de cada um de nós, mexe com a nossa vida diária. Antes de mais, pedir-lhe uma avaliação muito global a este orçamento, aquilo pelo menos que já conhecemos dele e que já tivemos tempo de avaliar e de analisar. O odioso, não diria odioso, mas diria o amargo que deixa este orçamento não é só, na verdade, aquilo que ele financeiramente nos vai exigir a todos nós. É, na verdade, nós sentirmos um pouco, neste processo, um pouco a pagar aquilo que outros destruíram. E, porquanto, uma espécie de revolta em que, na ausência de um quadro normativo que, de facto, responsabilize os erros das tomadas de decisão, os erros da gestão, a irresponsabilidade de alguns gestores ou de alguns políticos, é o maior amargo de boca que realmente nós ficamos neste orçamento. Penso que todo o cidadão tem íncito em si a necessidade de reequilibrar as contas públicas. Penso que ninguém quer que o futuro dos seus filhos, o futuro do amanhã, seja incerto ou não seja bom para aqueles que nos continuam. Mas o grande amargo de boca é um pouco, como é que é dizer, ter que sacrificar a nossa comodidade, eu já nem diria a comodidade, os bens essenciais de muitas pessoas para ir, no final de contas, colmatar a irresponsabilidade e a deficiência de alguns gestores. Não faz sentido, naturalmente, continuarem impunes estas pessoas e pedir aos cidadãos que sacrifiquem o tão pouquinho que têm e outros que fizeram fortunas e fortunas e que hoje ninguém lhes pede responsabilização por nada. É este grande amargo de boca que fica, ou pelo menos que eu sinto como cidadão, e penso que os cidadãos compartilham. Porque penso que ninguém regateia, pelo menos em termos da necessidade, ninguém regateia a contribuir para o equilíbrio das contas públicas. Estamos, de facto, a construir o futuro. Mas o que nós, naturalmente, regateamos e temos todo o direito de regatear é que alguma daquilo que nós estamos a pagar, é a irresponsabilidade de algumas tomadas de decisões que, de facto, deveriam ser responsabilizados civil, criminal e politicamente aqueles que fizeram determinados atos, praticaram determinados atos e que, na verdade, ninguém lhes pede contas de nada. Eu fico um bocadinho, quer dizer, ainda dizem, bom, o BPN tem mais 3 mil milhões e qualquer coisa daquilo que tinha. E eu faço uma pergunta, para onde foi esse dinheiro? Quem se abotoou com esse valor? E agora estão-me a pedir a mim, como cidadão, que vá pagar.
fala-se em algumas situações, ninguém se preocupa, ninguém investiga. O que é certo é que as pessoas acordam do dia para a noite com riquezas e fortunas colossais, que põem no estrangeiro, colocam no estrangeiro e depois vêm pedir a mim, a um cidadão qualquer, que diga assim: olha, você tem, no final do mês, você ia comprar uns sapatos novos para o seu filho, não compra. Porque você, aquilo que ia pagar para os sapatos vai ser aumentado no seu IRS. Ou quando chega um casal de funcionários públicos e diz: você tinha a sua vida estruturada, organizadinha, para receber 13º mês e subsídio de férias. E então, se este casal de funcionários públicos ganhar mais de 1.000 euros, o que não falámos, para quem vive numa cidade de Lisboa, falámos no diário, no corrente, dizer este casal: olha, você fica sem 2.000 euros, por isso aqui a comodidade da sua família, os projetos que você tinha de realizar, de consubstanciar, o melhor bem-estar, acaba por não ter. É isto que dói. O que dói é que eu penso que a nossa... E enquanto nós não tivermos um processo devidamente estruturado, devidamente responsabilizado, ninguém me garante que daqui a 2 ou 3 ou 4 anos me estejam outra vez a dizer: olha, descobriu-se agora um buraco num ministério qualquer, venha cá pagar dos seus impostos outra vez o buraco. É que nós devíamos ter aprendido naturalmente com algumas questões do passado, não aprendemos, e penso que o mais importante de tudo isto é que hajam alguns sinais de quem tem a responsabilidade de gerir a causa pública, que hajam alguns sinais objetivos de que há vontade de mudar, de que há de facto vontade de alterar aquilo que propicia as situações que ninguém de nós quer, mas que infelizmente estamos a viver com o momento atual. Já veremos que questões têm os ouvintes da TSF para lhe colocar, mas, e retomando esta primeira ideia, ultrapassado esse primeiro amargo de boca, olhando de forma técnica para este orçamento, podemos falar em justiça fiscal? A justiça fiscal é sempre uma coisa muito complexa, porque se eu não tiver naturalmente... Primeiro, antes de mais nada, gostaria de dizê-lo, porque penso que é verdade, não tenho quaisquer orientações políticas, mas penso que o Governo tomou uma opção que ele, enfim, assume, e é uma opção de deixar de fora, ou seja, não pedir o mesmo esforço a todas as classes de rendimento. E, porquanto, aquilo que nós temos é uma sobrecarga excessiva sobre a força de trabalho, libertando outros meios de rendimento que não são pedidas a sua participação neste processo. E, evidentemente, que isto gera algumas situações de injustiça. Aí sim, penso que de injustiça é entendida a participação dos cidadãos nas despesas públicas do país, naturalmente avaliada em função da sua capacidade económica, deixando sempre capacidade de disponibilidade financeira, deixando sempre aqui naturalmente um mínimo, que é aquele mínimo que nós temos que considerar que o mínimo para se viver com dignidade. Evidentemente que se isso então nos tiram, então não vai tudo. E porquanto esta opção de deixar de fora os rendimentos de capital, penso que é uma opção errada. Algum esforço que é feito no que respeita agora a chamar os rendimentos de outras fontes, nomeadamente das empresas de IRC, a participarem neste reequilíbrio das contas públicas, penso que é positivo. E repare-se, muitas vezes estas coisas não podem ser avaliadas pelo concurso efetivo. Eu estou de acordo que se dissesse assim, então, os rendimentos, quem paga para cima de 10.000, quem ganha para cima de 5.000 euros por mês, ou 1.500 ou 2.000 euros por mês, estas pessoas vão dar 500 euros ou 400 euros, por exemplo, por mês para o reequilíbrio das contas. Evidentemente que este valor é capaz de representar menos do que se considerar €1, por exemplo, para rendimentos abaixo de 1.000 euros, que é a grande franja, a grande quantia dos cidadãos. Evidentemente que era capaz de render mais. Mas, quando se fala aqui em justiça, eu penso que não são chamados realmente ao reequilíbrio destas contas públicas todos os rendimentos, e penso que seria, no mínimo, deveria ter havido a preocupação de dar um sinal que também queria que esses elementos participassem. Não digo que fosse naturalmente com a mesma intensidade, porque reconheço o papel que os capitais têm ou podem ter na dinâmica da nossa economia, mas deixá-los completamente de fora, penso que também penso que é uma medida injusta e mais grave. Gera nos cidadãos um sentimento, e isto é interessante, um sentimento de injustiça.
E a pior coisa que pode acontecer ao país, a qualquer país, é os cidadãos interiorizarem que estão a ser injustamente tratados. Porquê? Porque isso cria-lhes a apetência deles mesmos provocar o reequilíbrio. E então cria-lhes a apetência e a justificação para o incumprimento. É aquilo que eu costumo dizer muitas vezes, o maior aliciante à fuga fiscal é a injustiça das leis. Porque então os cidadãos geram dentro de si apetência e força anímica para tentarem eles estabelecer esse reequilíbrio. Como? Perante uma lei que os obriga, provocando a fuga e a evasão. Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes. Recordo, temos connosco em estúdio o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo, que pode ajudar os ouvintes da TSF a esclarecerem algumas dúvidas sobre a forma como este orçamento acabará por mexer com a nossa vida. Para colocar as suas questões, pode, para além do telefone, e temos já largas dezenas de ouvintes inscritos, pode também deixar a sua questão e a sua opinião na página da TSF no Facebook e na internet. Na página da TSF internet pode também responder ao inquérito que fazemos diariamente. Hoje queremos saber de que forma é que este orçamento vai afetar a sua vida. Queremos saber se vai continuar tudo na mesma, se terá de fazer cortes em bens essenciais ou se ainda tem uma capacidade de fazer cortes sem ser nesses bens essenciais. Queremos ouvir, neste caso, a sua opinião e queremos também que convidamos os ouvintes a votar neste inquérito que está na página da TSF na internet. Vamos ao encontro do primeiro ouvinte. Pedro Maia, é diretor de orçamento, está em viagem. Bom dia. Muito bom dia. Eu tenho dois aspectos a focar neste orçamento em particular e uma opinião acerca dessa questão da justiça fiscal. O particular é muito simples. Andei durante ano e meio a estruturar um investimento em Portugal na área da fileira agrícola com outros sócios igualmente estrangeiros. Eu seria o único português e quando chegou o relatório dos custos de produção e dos custos de distribuição, portanto, o shipping, o handling, todos esses fatores, Portugal ficava mais caro do que a França. A produção desses bens. Tudo derivado à carga fiscal. À carga fiscal, à fiscalidade indireta, portanto, os IVAs aplicados aos produtos consumíveis no processo produtivo e, portanto, o que aconteceu foi que todos os investidores disseram: Pedro, nós gostamos muito de si, mas arranja outro sítio onde metemos o nosso dinheiro. E fomos para a Espanha, que é onde eu estou neste momento. Essa é a visão geral. Agora, há uma visão particular, que é as pessoas favorecidas pelas leis, não é? Nunca se preocupam muito com a lei atual, porque elas já estão a viver na lei seguinte. Estão a viver nos buracos criados pelas leis atuais. E está aí o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, e realmente é engraçado que estejamos já com alguns minutos no fórum e ele ainda não referiu os milhares de SGPS criados aqui em Espanha por portugueses que, pura e simplesmente, pagam 0% de imposto em Portugal. E esse é o... Portanto, não adianta estar a discutir as leis atuais, porque é preciso ver como é que as pessoas estão a fugir agora. Não é como elas estavam a fugir há 15 anos e agora vamos taxar os offshores de residentes em Portugal. As pessoas já não estão em Portugal, isso já não existe. Portanto, vem uma taxação de 30% dos offshores, já não faz sentido. As pessoas já não estão aí, neste momento as pessoas já se deslocalizaram para o outro lado da fronteira e nesse aspecto estão legais. Os carros com matrículas espanholas abundam quando eu me desloco aí, não sei se estão em Lisboa, mas é Lisboa. E as pessoas que estão lá dentro são portuguesas. Muito obrigado. A opinião de Pedro Maia não deixou concretamente uma questão ao bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, mas falamos aqui da questão das SGPS e da forma como são tributadas. Este pode ser um problema? Evidentemente. E eu penso que, pronto, o ouvinte colocou a questão, colocou-a noutro domínio, mas penso que ele tem razão. Ou seja, há muitos caminhos por onde a fuga pode ser provocada com toda a aparência de legalidade.
E, no fundo, é em substância aquilo que ele diz, e, porquanto, a própria lei da mobilidade da comunidade acaba por facilitar a dificuldade depois deste tipo de situações, e que a própria comunidade terá, naturalmente, que rever a curto prazo todo este processo. Mas eu penso que, fundamentalmente, aquilo que o nosso colega aqui colocou, que o senhor ouvinte aqui colocou, tem a ver um pouco com a competitividade portuguesa. Acho que ele que não tem razão quando fala no IVA. Não percebi muito bem aqui da opção de outro país por causa do IVA, mas o IVA neste caso tinha os inputs que depois eram libertos nos outputs. Por isto é, o IVA pago era liberto e deduzido no IVA liquidado em outputs, e aquilo que exceder o Governo faz ao reembolso do IVA. Não entendi muito bem aqui esta parte, mas provavelmente haverá outros elementos que não consegui captar. Evidentemente que ele põe aqui uma questão que é uma questão que tem a ver com Portugal. Eu acho que o que falta em Portugal é um bocado, neste momento, é muito complicado falar de algumas coisas em Portugal. Nós não estamos minimamente organizados. E eu penso que esta é uma questão que neste momento começa a colocar-se de uma forma muito evidente, com estes movimentos de indignação. Estes movimentos não têm a ver apenas com estas medidas avulsas, mas têm a ver com um sentimento de que nunca sabem o que se espera amanhã. E, porquanto, eu acho que haverá necessidade do Governo tomar a peito algumas questões importantes. Nós não temos um sistema de informação das contas públicas capaz de nos dar com rigor qual é a situação económica e financeira de Portugal. Porquê? Porque nós não consolidamos. Nós não temos um orçamento de Estado que nos diga, que seja possível elaborar um balanço e que nos diga a riqueza do Estado é esta. Porquê? Porque temos autarquias fora do sistema, temos empresas públicas fora do sistema, temos todo um conjunto de situações, regiões autónomas fora do sistema, temos todo um conjunto de situações, de ramificações deste processo que não nos possibilita realmente ter esse conhecimento atempado. E depois é mais grave. É que não há vontade organizacional por parte do Estado português. Isto não é apenas deste Governo. Não se condena as pessoas, atenção, não se condena as pessoas naquilo que elas não são responsáveis. Mas penso que seria uma das respostas de haver maior preocupação de rigor na gestão da causa pública e uma preocupação de transparência para os cidadãos. Para que os cidadãos, quando pagam, saibam que estão a pagar. Eu tenho que saber o que é que estou a pagar, se estou a pagar... se estou a pagar algo que devo pagar ou se não devo pagar. E isso é necessário transparência na vida pública, que nós não temos. E para haver transparência na vida pública tem que haver organização. Vejam o absurdo. Nós temos um setor administrativo do Estado em que ainda usa em concomitância, na sua organização contabilística, sistemas de partida dobrada, por isso sistemas de partida dobrada na contabilidade, e sistemas unigráficos. Quer dizer, então... como é que se concilia o sistema de caixa com o sistema de património? É uma coisa um bocado complicada. E por isso é que nós não temos uma informação. Se perguntar a qualquer ministério, ele não sabe muitas vezes qual é a situação do seu ministério. Porque é muito difícil saber. Eu não sei como é que eles conseguem conciliar isto. E por isso, esta preocupação de rigor, esta preocupação de envolver o cidadão, dando-lhe com transparência a conhecer a situação do país, na minha opinião, é uma das frustrações maiores que os jovens e os cidadãos sentem quando são chamados exatamente a contribuir com... Fica esse apelo concreto e essa sugestão. Vamos ao encontro. Nuno Miguel, é comercial, Liga-nos Lisboa. Bom dia. Bom dia. Uma das situações mais gritantes em relação a este orçamento e que tem criado mais furor nos últimos dias tem sido os cortes dos subsídios de férias e de Natal, que são de facto medidas bastante duras em relação aos funcionários públicos. De qualquer modo, acho que o Sr. Ministro das Finanças ontem explicou bem à noite qual é o peso e a medida, na medida em que será talvez preferível a ter que despedir mais de 100 mil trabalhadores. De qualquer modo, gostava de ouvir a opinião do convidado em relação a um fator que me parece que é talvez o fator mais desequilibrado neste orçamento, que é efetivamente a taxação das reformas e dos salários mais elevados neste país, que é insuficiente, penso eu. Já o ouvinte anterior também referiu, às vezes faz mais falta 1 euro ou 2 a uma pessoa que ganha 200 ou 300 euros de pensão, de reforma, por exemplo,
do que um indivíduo que ganha 20 mil euros e que a ele é quase, eu diria, indiferente. Não estou a pôr em causa o valor da remuneração, mas penso que esse indivíduo que ganha 20 mil euros não lhe faz grande diferença descontar 11 mil ou 9 mil. E esses 2 mil euros de contribuição seriam bastante importantes. Até porque há países na Europa que já descontam mais de 50% há muitos anos. Fica essa questão concreta. Agradeço a sua capacidade de síntese, que peço também ao nosso convidado Domingos de Azevedo. Bom, a questão colocada por este último ouvinte, não me recordo do nome dele, é uma questão completamente... Nuno Miguel, é uma questão completamente pertinente. Ou seja, a tributação da reforma não deixa de consubstanciar uma dupla tributação. Porque são valores sobre os quais já incidiu por isso a taxação no momento em que eles constituíram o pecúlio para a sua reforma. Mas tem-se vindo nestes últimos anos, e havendo aqui, na minha opinião, um erro de interpretação. Qual é esse erro de interpretação? É tentar equiparar a reforma aos rendimentos de trabalho atuais. Isso é que penso que não faz muito sentido, porque, como disse, a reforma tem sempre na sua base rendimentos que já foram tributados. E há aqui uma tentativa de a dedução específica da categoria H passa para 72% de 12 vezes o IAS, que é igual a 3.622. Desce, por isso o mínimo, que não é considerado para efeitos de tributação, ou que até a sua concorrência pode ser reduzido de 6 mil euros, acaba por baixar, nesta altura, para 2012, para 3.622,06. Isto é, valores abaixo deste montante não terão tributação. Valores acima deste montante e até à concorrência desta dedução serão naturalmente tributados. Quer dizer, temos aqui praticamente um agravamento de 50% na tributação das reformas, o que é, na verdade, bastante significativo. E eu gostaria só de dizer uma coisa que penso que é muito interessante. É que a situação, o estado do reformado tem, normalmente por efeito da idade, tem despesas que não tem um jovem quando está a fazer os seus descontos. Despesas normais, com a saúde, com a manutenção, e que normalmente um jovem, porque está no início da vida, não tem esse mesmo tipo de despesas. A propósito das reformas, hoje o Diário de Notícias mostra-nos que as pensões vitalícias atribuídas aos antigos políticos não serão penalizadas com esta perda do subsídio de Natal e de férias, uma vez que tecnicamente não o recebem, porque é dividido em 12 avos em cada mês. Esta seria uma das tais áreas onde seria importante dar um sinal. Há pouco falou nisso, sensação de injustiça, de repartição dos sacrifícios. Parece-lhe que esta é uma área que valeria a pena tocar ou será uma minudência? Eles, o ano passado, esse tipo de rendimentos, segundo julgo saber, o ano passado já sofreu os cortes da função pública. E realmente, segundo julgo saber também, não tem atribuições, não tem 13º mês, nem subsídio de férias. Nada me violentaria se pedisse um pequeno esforço também a essa parte de rendimento. É necessário ter-se em atenção, no entanto, que como é que é dizer, essa lei já é uma lei que já está revogada e, porquanto já não produz efeitos, só aquelas situações anteriormente do passado é que estão nesse domínio. Joaquim Pinheiro está reformado, liga-nos de Gaia. Bom dia. Bom dia. É uma coisa rápida, mas pedia que não me interrompesse a que eu escrevi para ganhar tempo para outros. Antes, eu vou desligar o rádio que faz feedback. Antes do IRS, tínhamos o imposto profissional e imposto complementar. O princípio da justiça fiscal não permitia que um trabalhador, eu vou fechar o rádio, não permitia que um trabalhador, ao mudar de escalão, ficasse com um valor líquido inferior ao que tinha antes da mudança. Ainda dentro deste mesmo princípio, ao ser cortado o subsídio de férias e de Natal a todos quantos recebam acima de 1.000 euros, estes 1.000 seriam sempre atribuídos a todos. Porquê? Porque, por exemplo, o trabalhador ou pensionista que ganha 1.020, quando os outros que ganham 1.000 recebem férias e Natal, ficam com 2.000 férias, no mês 2.000 e no mês seguinte outros 2.000, enquanto os outros ficam só com 1.020. Dizem que isto tem tudo a ver uma coisa com a outra. Dizem que há trabalhadores anais da função pública. Penso que num país em que a população se tem mantido mais ou menos estável, por que razão, há cerca de uns 20, 25 anos,
o número de funcionários públicos terá aumentado em uns 50%. Quem foi o principal responsável? Antes de concluir, digo mais o seguinte. Em 21 de fevereiro de 61, fui incorporado no serviço militar, 3 semanas após, 15 de março, eclodiu a guerra colonial em Angola, onde eu vivia. Durante a recruta, recordar-nos que em tempo de guerra não se limpam armas, mas cuidado que elas não poderiam ficar demasiado tempo sem limpeza, pois correr-seria o risco de ficarem inoperacionais. Agora a guerra de armas continua, mas surgiu uma outra muito mais grave, que é a guerra económica. Não conhecemos os rostos dos que a desplotaram e sem escrúpulos a tornam dia a dia mais grave. Já ultrapassámos muita parte da questão, Joaquim Pinheiro, já nos deixou a sua questão. Vamos, de facto, ter alguma capacidade de síntese para permitir que a maior parte possível de ouvintes possa participar neste debate. Dr. Domingos Azevedo, quer dar alguma... Quero. Eu acho que este ouvinte levantou aqui uma questão pertinente. E este contribuinte. E contribuinte também. Levantou aqui uma questão pertinente e que eu penso que na regulamentação do processo será atendida à questão dele. Em substância, o que é que ele nos acaba de dizer? Imaginemos então, por exemplo, um funcionário público que ganha 999 euros por mês e um outro funcionário público que ganha 1020 euros por mês. Será justo que eu aqui, por uma diferença apenas de 21 euros mensais, que a um tire a totalidade do 13º mês e ao outro não lhe tire nada? Por isso eu penso que o Governo, ao regulamentar esta matéria, terá naturalmente que terá esse cuidado em só o excedente ao limite da isenção é que será retraído. Ou seja, se uma pessoa ganha 1020, se o limite é 1000, então só retira os 20. Por isso os 1000 continuá-los a pagar. Penso que assim é que tem lógica. Se ganha 1800, então os 1000 continuará a ser receita do contribuinte e os 800, o excedente, é que será exatamente como retenção. Porque, a não ser assim, penso que isso virá naturalmente depois em termos de regulamentação da aplicação da própria lei, a não ser assim, o nosso contribuinte tem toda a razão, que era a norma que havia no imposto profissional, enfim, nós também somos desse tempo, a norma que havia no imposto profissional era o contribuinte, por efeito do aumento do escalão, nunca poderia receber menos do que aquilo que recebia no escalão anterior. Ou seja, evitava-se por esta forma, o entrosamento dos escalões e o agravamento desses escalões por efeito da mudança, da respectiva mudança. No Fórum TSF, onde tentamos perceber de que forma é que o Orçamento do Estado, apresentado ontem no Parlamento, mexe com a vida de cada um de nós, perguntamos isso aos ouvintes que vão à página TSF na internet, onde temos um inquérito. Ora, 7% das pessoas que votaram considera que a sua vida vai continuar na mesma, 64% diz que vai ter que fazer cortes em bens essenciais, enquanto 29% ainda tem ali uma margem de manobra para fazer alguns cortes, mas sem ir ao essencial. Chamo agora o Luís Lourenço, é professor, liga-nos de Santarém. Bom dia. Muito bom dia. Antes de mais, desejava agradecer a presença do Sr. Bastonário e terei certamente uma pergunta no final da minha intervenção, que vai ser breve, que eu peço que esclareça. Desde já digo que nas duas eleições anteriores para as legislativas o meu voto não contou porque eu votei em branco e podem com certeza perceber porque é que ele não conta, não é? Fazendo as contas de facto dos votos efetivos, quem é que participa de facto nas eleições, mesmo votando em branco. Depois queria dizer que não sou radicalista e estou perfeitamente ciente que pertenço a uma sociedade judaico-cristã e, portanto, até agora nunca me situei em radicalismos em termos políticos. Luís Lourenço, estamos a 3 minutos do fim do fórum, fazia apelo à sua capacidade de síntese. Com certeza. É assim, é óbvio que, sendo funcionário público, vou ser afetado, inclusivamente sinto que houve aqui, pelas declarações do Sr. Primeiro-Ministro, há aqui uma perseguição aos funcionários públicos até por parte das outras pessoas do privado. Em relação à pergunta que tenho para fazer, gostava de saber se de facto o subsídio de férias e o subsídio de Natal é ou não é uma regularização do vencimento
face ao pagamento semanal. Bom, os termos, se há regularização ou não, não me sinto muito à vontade para lhe responder, porque isso não vejo muito bem, enfim, o que é que se pretende essa regularização da remuneração. Os direitos do trabalho, nomeadamente dos funcionários públicos e dos trabalhadores particulares, consagram o direito do trabalhador a receber um 13º mês e um 14º mês. E, porquanto, nesse domínio são remunerações, como outras remunerações quaisquer. Porque é um direito que emerge de um contrato, quer este contrato seja estabelecido no âmbito do domínio privado, quer no âmbito do domínio público. Apenas o que altera é o contexto e o conteúdo desses contratos e a entidade, naturalmente, que os negocia. Um é o Estado, outros são os particulares. E, por isso, sem ter aqui grandes preocupações técnicas de classificação desse 13º mês ou do subsídio de férias, eles são naturalmente um aumento da capacidade financeira dos seus perceptores, daqueles que o recebem, e como tais, é nesse contexto que nós estamos a analisar os efeitos que eles provocam na vida financeira dos cidadãos, estes cortes que lhes são impostos por este Orçamento de Estado. O ouvinte Rui Vitorino deixa na página TSF na internet uma pergunta concreta e diz que cá em casa temos um rendimento mensal de 2.000 euros, um casal, com um filho menor no infantário, casa própria e depois todas as despesas associadas. E pergunta se estas penalizações do Orçamento de Estado os irão penalizar em sede de IRS. Evidentemente que irão, pelo menos vão-lhe condicionar de forma muito significativa as deduções que tradicionalmente faziam. O contribuinte diz, por isso, pelos valores que ele aqui refere, não mencionando-se tem valores de outra proveniência, como por exemplo valores de rendas ou outros quaisquer, poderão ser só mesmo valores de trabalho ou valores de reforma. De qualquer das maneiras, as limitações às deduções que são feitas é uma forma também de aumentar a tributação e evidentemente que será agravada essa tributação dele. Terminamos aqui a primeira parte do Fórum TSF. Contamos com o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos de Azevedo. Voltaremos a seguir ao noticiário das 11 para tentar ajudar a responder às suas perguntas sobre as consequências deste orçamento na vida de cada um de nós. O amargo que deixa este orçamento não é só aquilo que ele financeiramente nos vai exigir a todos nós. É, na verdade, nós sentirmos um pouco a pagar aquilo que outros destruíram. Um fator que me parece que é talvez o fator mais desequilibrado neste orçamento, que é a taxação das reformas e dos salários mais elevados neste país, que é insuficiente. Um país em que a população se tem mantido mais ou menos estável, por que razão, há cerca de uns 20, 25 anos, o número de funcionários públicos terá aumentado em uns 50%. Ser funcionário público, vou ser afetado, inclusivamente sinto que há aqui uma perseguição aos funcionários públicos. E a pior coisa que pode acontecer ao país é os cidadãos interiorizarem que estão a ser injustamente tratados. Retomamos o Fórum TSF, onde tentamos perceber como é que o Orçamento de Estado irá mexer com a vida das famílias e das empresas portuguesas. Ora, olhando para o inquérito que estamos a fazer na página da TSF na internet, percebemos que 3% das pessoas que já votaram considera que este Orçamento não irá afetar em nada a sua vida do dia-a-dia. 33% considera que ainda tem possibilidade de fazer alguns cortes, mas sem serem mais essenciais. A maioria esmagadora, 63% das pessoas que votaram já neste inquérito que está na página da TSF na internet, considera que vai ter de fazer cortes em bens essenciais. Dr. Domingos de Azevedo, gostava de começarmos esta segunda parte do Fórum TSF por ouvir a sua opinião sobre uma informação, esta ideia de que o Governo estará a estudar esta hipótese de podermos reduzir até 5% do IVA pago ao longo do ano, vamos juntando as faturas, ou serão eletrónicas, o processo ainda não foi completamente explicado, para depois podermos deduzir ao fim do ano. Isto é uma medida não tanto para compensar cada um de nós, mas mais para combater a fuga ao fisco. Parece-lhe uma boa ideia, uma ideia eficaz? Eu acho que sim. E é de louvar o Governo por ter tomado esta iniciativa. Acho que é uma ideia positiva, bem consagrar no fundo aquilo que por vezes tenho abordado, o chamado tratamento sucessivo de interesse, em que o Governo tem interesse em que as entidades que recebem os valores emitam a respectiva fatura e, em vez, naturalmente, porque ele não tem condições para isso, de fazer esse controle físico permanente da emissão ou não da fatura, relevam ou remetem para quem
efetua o pagamento direto, o interesse em tratar essa mesma fatura. E eu penso que é um mecanismo novo, uma tentativa já existiu no âmbito dos advogados, no âmbito dos médicos, etc. Mas penso que hoje alargar isto a outros setores pode vir a incluir, nomeadamente, a restauração, que são setores normalmente, os setores terminais, os setores de atividade terminais, isto é, aqueles setores que contactam diretamente com o público, acabam por ser setores onde a fuga se propicia mais condições para se proceder à fuga e à evasão. Naturalmente que os setores intermédios normalmente não têm esse interesse. Porquê? Porque quando, por exemplo, pagam o IVA nas suas aquisições, vão deduzir o IVA nos seus outputs quando liquidam o IVA na fase seguinte, neste caso ao retalhista ou ao consumidor, consoante os casos, acabam por fazer refletir esse IVA na parte final. Quer dizer que o que pagaram nos inputs, caso não tenham fatura, não poderão deduzir. Então dar-lhes-á um montante superior a pagar. Por isso é isto aquilo a que eu chamo o tratamento, o interesse sucessivo no tratamento dos documentos. E penso que é uma boa medida e o Governo está de parabéns por ter introduzido agora no orçamento esta medida, porque, como disse, penso que é no interesse do próprio cidadão ser ele a solicitar a fatura. Mas eu aqui gostaria só de dizer uma coisa muito rápida. Nós continuamos, não após 40 anos de 25 de Abril, sensivelmente, nós continuamos ainda a regularmos por conceitos do anteriormente, em que não interiorizamos ainda que quem paga, quem recebe, tem a obrigação de emitir um documento. E nós assistimos por vezes a empresas públicas, o caso, por exemplo, da Brisa, que a pessoa faz o pagamento e a pessoa recebe o dinheiro e não liga mais nenhum. A gente tem que pedir um recibo, se faz favor. E às vezes tem feito isso, tem que pedir. Eu disse, tem que pedir, não, se receberam dinheiro, se os senhores receberam dinheiro, tem que dar o documento justificativo do dinheiro. E isto, por vezes, de se dizer que tem que da pessoa pedir fatura, não deveria ser necessário. As pessoas deveriam ter, já como educação e como cultura, que sempre que recebem valores, então devem emitir um documento. Mas isto hoje, mesmo no próprio Estado, nos tribunais, em muitas outras repartições do Estado, às vezes as pessoas entregam dinheiro e não há qualquer documento justificativo da entrega desses valores. Por isso, há uma mudança de mentalidade neste domínio também a implementar e que eu penso que faria também sentido começarmos a pensar seriamente nela. Vamos agora ao encontro do José Lavrador, é técnico de vendas, escuta-nos na Amadora. Bom dia. José Lavrador, bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu só queria apresentar só duas questões. Era assim, não vale a pena estarmos a falar em orçamentos, porque isto vai chegar o dia em que os portugueses não têm dinheiro para pagar os impostos. E depois eu quero ver onde é que se vai buscar os ditos orçamentos, onde é que se vai buscar o dinheiro dos impostos. Porque isto sim, quem paga são sempre os mesmos. É quem trabalha, é quem ganha pouco, porque as pessoas que ganham muito dinheiro, como é o caso de ontem, como a notícia que ouvi, em que o administrador da ERSE, que é a entidade reguladora da eletricidade, pediu admissão. Qualquer trabalhador que pede admissão não tem direito a indenização nenhuma. E o senhor vai estar, penso que 2 anos, até arranjar emprego que nunca vai arranjar, a ganhar 12 mil euros por mês. Eu só espero é que os portugueses abram os olhos e de uma vez por todas, mudem, virem-se para qualquer lado, não votem no PS, no PSD, ou então não vão votar. É uma forma de protesto. E acho que as pessoas deviam se manifestar. Porque eu, como disse, sou vendedor, eu ando na rua e as pessoas dizem que não têm dinheiro para nada. Já nem o café conseguem beber, nem uma garrafa de água. E isto é uma bola de neve, vai-se avolumando. E com o passar dos dias e dos meses, nós daqui, se calhar um ano, não estamos igual à Grécia. Estamos 20 vezes pior que a Grécia. A opinião e o lamento do José Lavrador. Deixe-me aproveitar aqui uma ideia deste ouvinte. Esta frase que ouvimos muitas vezes, quem paga são sempre os mesmos. Enquanto técnico, enquanto bastonário da Ordem dos Cheques Sociais de Contas, isto é de facto assim? É de facto, infelizmente, assim. Infelizmente, quem tem resolvido, quem tem sido chamado com muito maior incidência a resolver estas questões, são realmente aqueles que menos ganham. Eu gostaria só, no que respeita, compreendo o sentimento de revolta do ouvinte, o Zé Lavrador, mas a solução que ele apresenta não é de forma alguma aquela, na minha opinião, que devemos adotar. A nossa repulsa, ela, num regime democrático, deve ser manifestada nas urnas.
E devemos, naturalmente, nas urnas, votar naqueles que nos parece que têm capacidade para mudar e para propiciar melhores condições de vida. E porquanto esta espécie não participem, bom, isso é consentir na continuidade das coisas, e eu penso que os cidadãos não devem fazer isso. Sérgio Guerreiro deixa no site da TSF Internet esta pergunta. Sabemos que a carga fiscal sobre as famílias e empresas é enorme. Entenda a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas que, para aliviar esse esforço nas PMEs, haveria a possibilidade de abolir o pagamento especial por conta? O pagamento especial por conta não tem um encargo, não é um encargo para as empresas, é apenas uma antecipação. Poderá gerar alguns problemas de tesouraria. E porquê? Porque o pagamento por conta vai ser depois deduzido ao pagamento final. Aliás, o Sérgio Guerreiro refere isso. Entende que este aspecto, além de ser um mal menor, seria uma pequena, mas leve respirar da tesouraria? Bom, seria, naturalmente, seria. E neste momento as pequenas e médias empresas vivem muita dificuldade de tesouraria, porque sabemos que os bancos, enfim, também não têm capacidade de financiar, e aquilo que tradicionalmente nós, por exemplo, documentos de crédito que apresentávamos aos bancos para desconto, hoje praticamente não se apresentam documentos porque eles não descontam. E, porquanto, seria realmente um aligeirar da tesouraria. Mas atenção a este contribuinte, porque depois iria ter um agravo de tesouraria quando tivesse que pagar tudo junto. E porquanto esta repartição, penso que até poderá ser positiva. Mas eu pensei, tal quando me fez a pergunta, pensei que ele me ia falar num imposto especial por conta. Não me falou no imposto especial por conta, falou-me no imposto por conta. Eu penso que o imposto por conta poderá constituir um elemento positivo, porque é uma dilação no tempo, não obstante constituir uma antecipação, mas é uma repartição no tempo do pagamento do imposto devido. Agora, o Governo brevemente terá que pensar, na minha opinião, com estes problemas todos, em pensar seriamente num mecanismo, não digo um novo processo Mateus, mas digo em algumas soluções que ele terá que encontrar para as empresas, também para as ajudar a ultrapassar esta fase, porque há um conceito no Estado de que as pessoas se venderam é porque têm dinheiro. Nem sempre isto corresponde à verdade. Por vezes vende-se, presta-se serviços, mas não se recebe. Ou quando se recebe, recebe-se fora de tempo. E quando as empresas deixam de pagar um IVA, deixam de pagar um imposto, passado 3 ou 4 dias, estão exatamente a ameaçá-las de penhoras, ameaçá-las com os tribunais. Ora bem, eu penso que terá que haver algum controle, alguma perceptibilidade nisto, no sentido de tentarmos encontrar soluções que as empresas possam cumprir. Porque, por exemplo, uma empresa que tenha 10, que por efeito de não poder pagar, que tenha que fechar as suas portas, lança no desemprego 10 ou 15 trabalhadores. Ora, não será por vezes preferível o Estado analisar a situação concreta destas pessoas e ver se as deficiências são, por exemplo, deficiências de receber dinheiro, dar aqui alguma moratória, tentar encontrar aqui algum espaço de colaboração com o próprio sujeito passivo, porque o primeiro visado e a primeira entidade que vai perder com isto é o próprio Estado, vai ter que pagar fundo de desemprego às pessoas que são desempregadas. E nas empresas há ainda outro problema, ter de haver a antecipação do pagamento do IVA sobre a fatura e não sobre o recibo. Olha, eu não gostaria muito de falar nisso, porque eu acho que se está a passar é uma vergonha. Uma vergonha autêntica. E é uma vergonha porquê? Porque estão neste momento, os grandes empresários que negociam o pagamento para cima superior a 90 dias, estão a deduzir o IVA que não pagam aos seus fornecedores, e são os seus fornecedores que têm que pagar o IVA ao Estado. E eu penso que chegou o momento do Estado, do Governo, uma vez que parece que gera bastante dificuldade a implementação, segundo eles, para mim não vejo dificuldade nenhuma, mas a implementação do regime de caixa nas empresas, por isso, isto é, consagrar o momento da exigibilidade do IVA, não o momento da emissão da fatura, mas o momento da recepção do valor, e aqui isto poderia ser ainda associado a um outro pormenor, a obrigatoriedade, criada, consubstanciada na lei, de que todos os movimentos financeiros das empresas terão que obrigatoriamente passar pelos bancos, e porquanto, naturalmente, ficamos aqui com um elemento indiscutível de controle, que é o momento do registro da entrada destes valores nas contas dos bancos. Mas uma vez que há tanta resistência ao nascimento da obrigação que se verifica apenas no momento financeiro, eu penso que o Governo tem um excelente mecanismo para eliminar esta injustiça. Qual é? É introduzir o reverso de charges,
em todas as situações que tenham natureza económica e não natureza financeira. O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer o seguinte, que sempre que haja emissão de fatura, o governo remete essa obrigação para quem compra, do pagamento do IVA para quem compra e não para quem vende. Isto pelo menos eliminava esta injustiça da pessoa não pagar ao seu fornecedor e ainda por cima beneficiar com a dedução do IVA que o seu fornecedor vai ter que pagar sem receber. Isto é, o reverse charge é a repercussão para a frente, desonera o vendedor e obriga o comprador a efetuar o pagamento do IVA da fatura que lhe foi emitida pelo seu fornecedor. Ora bem, isto quando, no mínimo, desonera quem vendeu de ter que pagar o imposto, embora naturalmente da restante da mercadoria por receber, mas não ter que pagar o imposto e ter que ser exatamente quem compra a regularizar essa situação. Penso que alguma coisa terá que ser feita aí e o mais urgente possível, porque eu pedia só para fazer umas contas muito simples. Não há neste momento de grande superfície nenhuma em Portugal que pague aos seus fornecedores menos 120 dias. Mesmo que o IVA seja trimestral, quer dizer que vai nascer a obrigação obrigatoriamente antes dele receber o imposto. Sabem quanto é que estamos a falar? Na ordem muito próxima de 1.000 milhões de euros. Que anda a aumentar a capacidade financeira das grandes superfícies por contrapartida, naturalmente, das pequenas empresas que fornecem a essas grandes superfícies. Ora, por coincidência, o próximo ouvinte a participar neste debate é comerciante, liga-nos de Linda a Velha. João Portugal, bom dia. Muito bom dia. Olha, eu pedi à vossa paciência, talvez me alongue um bocadinho, porque tenho bastantes coisas para dizer. Tem que fazer apelo à sua capacidade de síntese, João Portugal. Está bem, eu vou tentar. Tem-se assistido desde o Primeiro-Ministro anunciou estas medidas de austeridade, principalmente os cortes da função pública, que não se fala de outra coisa. Ainda ontem houve um programa na televisão em que estava toda a gente muito aflita com o que se passa com os cortes na função pública. A pergunta que eu tenho para o Sr. Bastonário, depois de fazer a exposição que vou fazer, é que ele me diga como é que ele avalia os salários, no exemplo que eu vou dar. Nós temos, por exemplo, um salário de 1.500 euros na função pública e um salário de 1.500 euros no privado. Agora vejamos as regalias, porque a função pública é sempre muito diligente a querer partilhar os malefícios, mas quando toca a regalias é só para eles. Vejamos, segurança no trabalho, não tem comparação. Os salários são mais altos. Tempo de trabalho são 7 horas por dia, ao fim do ano, representa menos um mês de trabalho para a função pública. Tolerância de pontos. Quem goza as pontes são sempre os funcionários públicos, porque os privados estão a trabalhar. As férias vão até 45 dias úteis. As reformas são mais cedo e até há pouco tempo a 100% do último salário. Alguns até eram aumentados para receberem mais. As promoções são automáticas. A assistência médica é de melhor qualidade, porque tem acesso aos hospitais privados que os outros não têm. E depois, vi ontem uma projeção do professor Madina Carreira, em que os gastos de ADS com a Caixa Geral de Apresentações, neste momento representam 15,5 mil milhões e daqui por 10 anos 25,5 milhões. Enquanto os gastos com a Segurança Social se mantêm nos 44 mil milhões há vários anos e vão continuar assim por mais 10 anos. Agora eu pergunto, como é que o Sr. Bastonário avalia um salário de 1.500 euros na função pública e um salário para os escravos no mesmo valor? E que ele me diga quanto é que vale esse salário, 1.500 euros com estas regalias. Porque é essa pergunta que ultrapassa aqui um bocadinho esta área fiscal. Não ultrapassa, que no fundo, quer dizer, não ultrapassa e ultrapassa um bocadinho. Em substância, as questões que aqui são colocadas são questões de rentabilidade. São questões, ou seja, o que me pergunta é se o Estado paga 1.500, quanto é que recebe de retorno dos 1.500 e quanto é que recebe de retorno dos 1.500 no privado. E bem que até com algumas questões, penso que ele tem razão, nos custos de contexto de funcionamento, em que as empresas privadas têm que ter segurança e higiene no trabalho, o Estado não tem, ou pelo menos não é tão diligente quanto isso. Fala nas questões diretas do benefício direto, reformas mais cedo e, em muitos casos, 100%. Ora bem, eu penso que cá estamos nós numa questão pertinente. E a questão pertinente qual é? É aquilo que durante muito tempo na nossa sociedade foi considerado como uma espécie de remuneração acessória indireta. Eu fui das primeiras pessoas que na Assembleia da República fez uma intervenção sugerindo a aplicação do imposto profissional, ainda falámos do imposto profissional, aos funcionários públicos. Toda a gente me chamou-lhe maluco.
Pois o Cavaco Silva é que veio implementar a medida e muito bem. E porquê? Eu dizia de uma forma que me parece que estava correta. Era que esse era exatamente um pretexto para que o Estado não pagasse aos funcionários públicos aquilo que lhes devia pagar. Ora bem, evidentemente que quando a comparação ao ouvinte anterior, a comparação nas condições da contraprestação e nos custos de contexto para manter essa contraprestação, eu estou de acordo com ele. O Estado, neste caso, não tem tido muita preocupação de retorno e não tem tido muita preocupação da produtividade dos seus colaboradores, quando mesmo comparado com o setor privado. Aqui ele tem razão, indiscutivelmente. No restante, há aqui um determinado tipo de questão, e que é os baixos rendimentos na administração pública eram normalmente compensados com estas subregalias. A reforma aos 100%, naturalmente que hoje já não existe, mas até bem pouco tempo existiu. A minha mulher, por exemplo, era professora e é beneficiária deste mecanismo, mas penso que isto compensava exatamente as deficiências. Eu recordo-me da minha mulher como professora ganhar naquela altura, eu ganhava já numa empresa privada, ganhava já qualquer coisa como 5.000 escudos, e ela como professora primária ganhava naquela altura, se não tenho erro, 1.800 escudos ou 2.800 escudos. 1.800 escudos penso que era exatamente isso. E por isso havia esta deficiência em que depois tentavam colmatar com outro tipo de benesses. De qualquer das maneiras, acho que há uma coisa que é interessante para o senhor ouvinte. O que é público é de todos nós. E por isso um funcionário público presta uma ação e um serviço a todos os cidadãos. Tem que se lhe exigir produtividade, tem que se lhe exigir rigor e tem que se lhe exigir transparência na sua ação. E penso que um bom técnico na administração pública ganha normalmente menos do que ganha um bom técnico no privado. Todos nós sabemos disso, e penso que isso deveriam ser tratados igualmente e exigir realmente uma prestação diferente por parte dos funcionários públicos. E parece que combinámos tudo isto, porque o próximo ouvinte é funcionário público e sindicalista, Liga-nos Lisboa. José Abrão, bom dia. Muito bom dia. Eu queria cumprimentar o Manela Cássio, o auditório da TSF e o senhor bastonário da Ordem, e dizer claramente que este orçamento vai afetar de forma muito marcada, de forma muito violenta, os orçamentos das famílias e das empresas. Vai acabar por se traduzir num orçamento de mais fome, mais miséria, acaba com a classe média e, em particular, torna os funcionários públicos mais pobres, vai conduzir inevitavelmente à desagregação das famílias, perda de postos de trabalho por intermédio do aumento do horário de trabalho, e fundamentalmente vai provocar mais evasão fiscal, sem que tenha medidas que vão no sentido da tributação das grandes fortunas. E hoje, em que os funcionários públicos, os mais pobres, perdem as suas casas, o Governo diz que no combate à evasão fiscal vai ser mais implacável. Eu só espero que não seja mais implacável com os pobres, porque vamos ter mais execuções fiscais que agora só vão traduzir-se em levar aos mais pobres as mesas, as cadeiras e muito provavelmente a cama onde dormem. E por isso estas medidas, e sem se conhecerem medidas que introduzam crescimento económico, acabam por ser claramente prejudiciais. Vamos empobrecer devagarinho e sem que se veja a luz ao fundo do túnel. Eu tinha uma questão concreta para colocar ao Sr. Bastonário, e que vai no seguinte sentido: como é que os cidadãos devem fazer, agora que foi anunciada a redução de 5% no IVA nos bens e serviços, quando precisar de compor uma canalização em casa que custa 200 euros sem fatura, custará 250 ou 300 euros com fatura? Qual é o benefício que eu tenho entre optar por que o serviço me seja feito sem fatura, uma vez que só vou poupar 10 euros no que diz respeito àquilo que vou beneficiar em matéria de execução fiscal? Esta é uma questão preocupante que está muito na base da economia clandestina, e aqui não sei, pergunto ao Sr. Bastonário, se encontra medidas no Orçamento de Estado que conduzam no sentido de que isto possa ser evitado, possa ser resolvido, quer no que diz respeito aos serviços de que beneficiamos, como também nas consultas médicas, nos serviços de que nos servimos, e onde é sempre mais barato sem recibo. Porque também vale a pena dizer que os funcionários públicos acabarão por ser os grandes penalizados
com este orçamento, quando efetivamente um trabalhador da administração pública, que entra um operário, um assistente operacional com 485 euros, tem um vencimento que não é nem maior nem é superior, nem os benefícios são maiores, nem são inferiores àqueles que se verificam no setor privado. Há gente que ganha muito mal e já sentimos que hoje há dificuldade por parte dos serviços em recrutar. Dou-lhe exemplo de transportes urbanos municipais de encontrar motoristas. Fala-se na evasão de cérebros e de cientistas, conforme já tive a oportunidade de ouvir hoje, mas não se vê medidas no sentido de que em certas profissões, em certas atividades, se deem incentivos para que a administração pública continue a contratar e permita satisfazer as necessidades mais básicas, mais prementes das populações. José Manuel, agradeço o seu contributo a este Fórum TSF. Temos aqui uma pergunta concreta do Dr. Domingos Azevedo. Eu acho que as questões colocadas por este ouvinte são prenhas de razão e por isso não vou comentar ou coisas que já aqui disse. Há, no entanto, uma questão que eu penso que é fundamental. Permita-me só, José Abraião, que lhe recordo uma frase que o professor Sousa Franco dizia muitas vezes. E ele dizia assim: quando todos pagam, todos podemos pagar menos um bocadinho. Quando apenas alguns pagam o que lhes compete e aquilo que os outros que não pagam, então alguns têm que pagar por eles e pelos outros, então têm que pagar mais. Ou seja, a questão que o ouvinte me colocou é uma questão de cidadania. E sempre que qualquer cidadão vai ao médico, vai a um advogado, tem um conserto, uma canalização na sua habitação, ele está-se a esquecer que ao não pedir a fatura vão ter naturalmente exigências de lhe pedir mais IRS, vão ter naturalmente exigências de lhe porque não tem meios para lhe cortar como é que é dizer, não tem meios para aguentar as benesses sociais, e por isso é um ato de cidadania, porque o governo, seja ele quem for, não tem condições para colocar um contribuinte à beira, junto um fiscal à beira de cada contribuinte, e por isso há aqui uma parte que tem que ser cumprida pelos cidadãos. E isso é que nós chamamos atos de cidadania. O senhor ouvinte, quando não pede a fatura, nunca se esqueça de uma coisa. Está a possibilitar que pague por si e que pague por a pessoa que não lhe emitiu a fatura, que não pagou o imposto que deveria ter pago e que iria diminuir relativamente ao cumprimento da sua obrigação. E por isso, temos que fazer este apelo de cidadania para que as pessoas compreendam que em Portugal o chico-espertismo desse de não pagar, os outros é que paguem, porque muitas vezes nós temos até a ideia de elogiar quem não cumpre com as suas obrigações. Temos que ter a consciência que quando isso acontece nós estamos a prejudicar-nos a nós mesmos. Eu, pela minha parte, não quero isso. Levanta uma questão que eu penso que é uma questão pertinente e que tem a ver com a qualidade dos serviços prestados na administração pública. Este ouvinte. Ou seja, estas medidas de restrição vão conduzir naturalmente, pelo menos os técnicos mais competentes, que eles repensem, uma vez que não têm remunerações, diferenciações notórias quanto ao seu vencimento, aquelas diferenciações acessórias, como era o caso da reforma, como era o caso, enfim, dos horários e de outras situações, evidentemente que eles terão uma tendência a procurar a rentabilidade do seu saber. E temo que na administração pública possa haver uma razia de técnicos e que, por efeito disso, haja uma diminuição da qualidade do serviço da administração pública. E isso é muito interessante e muito importante, porque eu entendo que o que é público tem que ser o melhor de todos, porque é de todos. O que é privado pode ser de qualquer maneira. Porquê? Porque o que é privado é de um número restrito de quem faz as opções. Mas o que é público é meu, é de todos os cidadãos, e por isso tem que ser o melhor. E, infelizmente, esta ideia não tem tido muita aceitação na nossa administração pública, porque continua a perdurar uma espécie de conceito de que o que é público, pelo facto de ser público, pode ser de qualquer maneira. Não, nós, cidadãos, temos que exigir que tem que ser o melhor, porque é de todos. E de todos nós exigimos qualidade. Ora bem, é claro que não dando condições aos técnicos para a manutenção dessa qualidade, temo alguma diminuição de rigor e de qualidade na administração pública. Vamos agora saber que questão tem para nos colocar Alexandre Campos, é empresário, liga-nos de Viana do Castelo. Bom dia. Estou sim, bom dia. Eu concordo com as últimas palavras do senhor Bastonário. O que é público tem que ser o melhor.
e o que é privado é de qualquer maneira. Mas o que estes governos têm feito é estão a desmantelar tudo o que o setor público tinha de bom e a arrastar esse público-alvo para o privado. Vou-me referir ao setor da educação, que o senhor Ministro da Educação recentemente retirou prémios de mérito aos alunos do público, mas recentemente aumentou o financiamento do ensino privado. E nestes dias recebi aqui um moço licenciado do setor privado que está há 3 anos desempregado. Um excelente aluno pelo currículo que me apresentou. Eu, infelizmente, graças aos cortes e aos impostos que os sucessivos governos e com este Orçamento de Estado me têm colocado, não posso dar trabalho, percebe? Esta ouvinte não deixou aqui concretamente uma questão, mas há aqui uma ideia. A carga fiscal está a afetar a competitividade das nossas empresas de uma forma decisiva? Eu penso que está a afetar, naturalmente, a competitividade dos produtos portugueses. Está a afetar a competitividade dos produtos portugueses e, naturalmente, também a sobrevivência das empresas. Eu apresentei com uma medida concreta para efeitos do IVA, que é um imposto que tem uma incidência muito grande nas transações. Apresentei com uma medida concreta, espero naturalmente que alguém a tenha ouvido ou que alguém a ouça e que avance mais um pouco. Evidentemente que a restante tributação das empresas é significativa, mas o mais interessante é que nós temos assistido, e isto é importante, nós temos assistido ultimamente a um crescimento muito significativo daquilo que nós podemos chamar a substituição tributária. E o que é isto? É, o Governo concebe e faz leis que diz às empresas: cobrem o dinheiro, não, liquidem o imposto, cobrem o imposto e tragam-me cá. Atenção que se me trouxerem 1 minuto depois, eu espeto-vos logo com uma multa consoante os casos, se forem empresas 20% do valor, se forem empresários em nome individual 10%. E por isso vocês vejam lá o que é que fazem. Mas nunca pergunta às empresas quanto é que custa fazer isto. Não pergunta. Diz, exige que lhe tragam. Ora, esta é a forma melhor, ou seja, também justifica um bocado porque que há aqui uma maior incidência sobre o rendimento de trabalho. Porque aquilo que eu costumo chamar são impostos limpos. São limpos de qualquer encargo, é líquido e cash sem qualquer outro problema. Nem há cheques sem cobertura. Roubando aqui, ou pedindo aqui de empréstimo um slogan antigo: é fácil, é barato e dá menos. Exatamente. Eu costumo dizer, é como o Camilo, está tudo direitinho certinho, não é? Tem que ser tudo direitinho e certinho, não é? Luís Varela é comercial, está em viagem. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia mais uma vez, aproveitando a oportunidade e a presença do vosso convidado, queria só fazer uma questão relacionada com a chamada justiça fiscal e que prende também com o corte do subsídio de Natal do próximo ano. Eu, sendo empresário em nome individual, já este ano vou ter uma contribuição relativamente ao chamado 13º mês. Os funcionários públicos e empregados em geral trabalham 12 meses, recebem ao mês, nos meses de 5 semanas recebem o mesmo que nos meses de 4 semanas, no final do ano é-lhes dado o subsídio de Natal, que é a compensação dessa semana a mais que trabalharam sem receber. Ou seja, matematicamente falando, o subsídio de Natal é só o pagar daquelas 4 semanas que ficaram em atraso durante o ano, que vai ser cortado. A minha questão é: onde é que está a justiça fiscal disso? Neste sistema económico que conhecemos. Muito obrigado e um bom dia. Eu penso que a questão colocada por este empresário em nome individual é pertinente, mas prende-se noutro âmbito. Ou seja, a chamada taxa extraordinária, indevidamente chamada taxa extraordinária, porque nós estamos perante umas taxas, estamos perante uma contribuição extraordinária, isto é, uma taxa, só podemos falar uma taxa quando há algum regresso pelo imposto que pagamos. Aqui não há nenhum regresso direto e, portanto, é mais uma contribuição extraordinária. E que tem a ver com o seguinte: nos termos da definição da lei que trata desta matéria, diz que é aplicável aos valores englobados de IRS, mas não aplica esta taxa às empresas. Ora bem, não tem sentido nenhum, porque estou aqui assim a tributar a forma.
Quer dizer, um empresário em nome individual, imaginemos que tem 50 mil euros de resultado positivo na sua atividade. Ele vai englobar estes 50 mil euros no vencimento, por exemplo, da esposa dele, que pode ser professora, pode ser uma trabalhadora por conta de outrem, e vai englobar também outros rendimentos, se tiver rendimentos, por exemplo, de rendas, etc. Ora bem, então ele vai pagar estes 3,5% sobre o seu rendimento de trabalho e inclusive sobre o rendimento da sua atividade empresarial. E a questão que se coloca é: porquê tratar diferenciadamente o rendimento obtido quando um empresário em nome individual, quando um profissional liberal, ou o rendimento obtido por estes mesmos profissionais, mas integrados numa sociedade? Isto é uma discriminação que não faz sentido nenhum, e o Sr. Empresário tem toda a razão ao levantar esta questão. Quanto ao direito ao 13º mês por parte dos trabalhadores e dos colaboradores das entidades patronais, ele está na lei, e como está na lei, eu penso que os empresários têm que contar com ele como um custo da atividade. E evidentemente que os funcionários públicos são aqui muito mais penalizados, mas isto já nós o dissemos, ou seja, uma das coisas que também me tem preocupado, por acaso no Orçamento de Estado isso não se nota muito, é alguma incoerência de aplicação prática de algumas das normas que surgiram. Por exemplo, o 13º mês, o Sr. Empresário não o focou, mas é verdade. Diz que é devido na data em que ele se torna obrigatório. Mas ora, isto contradiz todas as regras da retenção na fonte. Porquê? Porque se não houver pagamento de 13º mês, não pode haver retenção. E se as empresas não pagam de facto o 13º mês, esta retenção deveria ser remetida para a data em que efetuassem o pagamento, que é a mesma coisa que acontece com o IRS. Ora, o que é que a lei diz? A lei diz, e uma circular vem dizer também este absurdo, que mesmo que não haja pagamento do 13º mês, tem que haver pagamento de retenção. Então, se não há retenção, se não há matéria sobre que faça a retenção, como é que pode haver retenção? Há aqui uma contradição. Enfim, eu penso que aquilo que o Governo quer dizer é: se mesmo que não paguem 13º mês, às senhoras empresas e empresários, tragam-me cá o dinheirinho e depois, quando pagarem o 13º mês, retirem-no lá do vencimento dos trabalhadores. Mas isto não pode ser assim, porque não é um imposto das empresas, é um imposto que os trabalhadores, que os sujeitos passivos desta obrigatoriedade retiram aos pagamentos que efetuam. Não é deles propriamente dito. Paulo Pereira é funcionário público, Liga-nos de Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Muita coisa já foi dita. O que eu quero só dizer é o seguinte: penso que, tal como as casas são construídas pela base, nas sociedades modernas, uma vez que pagar impostos faz parte da nossa vida, tal como morrer, apesar de haver o ditado que diz: quanto mais tarde morrer e pagar impostos, melhor, nós sabemos e conhecemos isto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: perguntar sobre este cenário se não acha que a justiça fiscal é o pilar essencial para que a nossa sociedade consiga viver ou sobreviver, e depois dessa justiça fiscal estar a ser efetivamente aplicada, então iríamos arrumar o resto da casa no que toca a saber se há funcionários públicos a mais, se o IRS, o IVA e o IRC não deveriam ser revistos às taxas de modo a baixar a carga fiscal, se assim fosse necessário. Penso que continuamos a privilegiar vamos lá ver, a atividade económica paralela, aquela que não é controlada a nível de impostos, e o chique esportismo, que é muito assente na nossa sociedade. Peço desculpa por estar um bocadinho nervoso, mas penso que o essencial é, enquanto não houver justiça fiscal, a meu ver, venha o governo que vier e não tiver a coragem de falar a quem deve pagar impostos, os que mais ganham e que conseguem vias legais, porque a lei muitas vezes permite contornar, porque há buracos já de propósito para que haja estas situações, e no fundo é isto: enquanto não houver justiça fiscal, a meu ver, não há qualquer outro tipo de justiça social e por aí adiante. Obrigado ao fórum. E a pergunta de Paulo Pereira, que aliás o Sr. Bastonário já respondeu há pouco: sem justiça tudo isto vai um bocadinho por água abaixo. Mas esta afirmação deste ouvinte suscita-me aqui uma pergunta. As leis na área fiscal, na área contributiva, são claras e eficazes? As leis que temos?
O direito nunca é uma regra, não é matemática. O direito, naturalmente, que tem a sua interpretação e tem o enquadramento objetivo das situações que nós falamos. Bom, eu quanto a esta questão, faz-me lembrar o relatório da Comissão Carter, por volta de 1960, se a memória não me atrai, 60, 70, no Canadá, em que dizia uma coisa que me chocou e que me... Quer dizer, que eu fiquei meu Deus, pronto, fiquei mexeu comigo, em que ele dizia-se nesse relatório da Comissão Carter, dizia-se: a justiça fiscal é uma utopia, mas é uma meta para onde todos nós devemos ocorrer. E ele tinha razão. Depois justificava porque é que dizia isto. Porque um cidadão que vive em Braga tem naturalmente condições diferentes de vida do que um cidadão que vive em Lisboa. Uma pessoa que vive no interior do país, numa aldeia qualquer de Castelo Branco ou de Porto Alegre, tem naturalmente outras condições, outros desafios que não tem em Lisboa. E porquanto este conceito de justiça fiscal, penso que é um conceito, naturalmente deve ser uma meta para onde todos devemos caminhar, mas naturalmente é algo de muito complexo na sua dimensão, na sua concepção. Mas penso que é interessante uma questão que o senhor aqui colocou, e eu penso que é interessante, é a interiorização de que as sociedades democráticas, ele chamou-lhe modernas, eu chamo-lhe democráticas, que as sociedades democráticas só sobrevivem naturalmente, e só conseguimos resolver os problemas dos cidadãos se houver exatamente o cumprimento dos deveres por parte de cada cidadão. Isto é, ele disse uma coisa, como diz, se não estou em erro, é o Kepler que diz isto, que diz que há duas certezas que nós temos na vida: é que se nascemos, morremos, e é que se vivemos, temos que pagar impostos. E porquanto este ouvinte fez-me lembrar isto. Não deixo de voltar a mencionar o seguinte: a contribuição dos cidadãos para as sociedades democráticas deve ser exatamente avaliada em função do seu excedente, isto é, daquilo que a sociedade deve considerar como fundamental para que ele possa ter uma vida condigna e estabelecer um mínimo de vida padrão para essa fundamentalidade. E depois sim, a partir daqui, que haja, naturalmente, como o nosso sistema já prevê, um esforço repartido na proporcionalidade da dimensão dessa disponibilidade, e porquanto que participe na vida nas despesas da sociedade que em melhores condições tem financeiras para o fazer. Estamos quase a terminar este Fórum TSF. Gostava de lhe perguntar se partilha a ideia de que, olhando para este orçamento, que a maior parte da fatura destes muitos mil milhões de euros que temos que poupar, a maior parte da fatura, afinal, é paga pelas famílias. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, comecei por dizer que uma das coisas que me constrangia é exatamente ver que não é pedido o mesmo esforço, ou não há aqui um esforço, uma tentativa de repartir sacrifícios. Há marcadamente uma orientação. E essa orientação é que estes sacrifícios caiam com muito maior incidência sobre os trabalhadores por conta de outrem, sobre os trabalhadores, os funcionários públicos também são trabalhadores por conta de outrem, a sua entidade patronal é o Estado, por isso sobre o capital de trabalho, e naturalmente que não deixo de fazer essa ênfase, que penso que poderia provavelmente, se pedisse o concurso de outras fontes de rendimento, poderíamos talvez, não digo em muita quantidade, mas poderíamos talvez aliviar um bocadinho a carga que hoje se impõe sobre o rendimento de trabalho. Não resisto a fazer esta pergunta enquanto técnico oficial de contas, habituado a lidar com o deve e haver das empresas. Ora, o Estado pede que nós olhemos muito para ele como uma empresa. Consegue perceber estas compras quando se fala estas contas, quando se fala de um desvio colossal de 3.400 milhões de euros? Eu não percebo, nem nenhum cidadão percebe, mas percebo muito menos ainda quando me vem dizer alguém provocou este desvio, alguém foi incoerente, alguém foi irresponsável, mas agora tu pagas por isso. Eu, como cidadão, claro que me sinto revoltado relativamente a isto. E penso que todo o cidadão tem direito em sentir-se revoltado. Porque, como disse, muitas vezes isto vai para o património individual das pessoas, muitas vezes vai constituir, ele vai beneficiar desse património, mas depois, em consequência, são os cidadãos que pagam isto. Eu penso que faz falta, urgente, duas questões de fundo da nossa sociedade. Primeiro, uma lei clara e objetiva de responsabilização, de criminalização fiscal, portanto, de criminalização tributária, de criminalização civil, penal e política,
quanto a estas coisas. Quando digo política, digo, por exemplo, se é um Presidente de Câmara, ser inibido durante um determinado tempo, poder concorrer outra vez, por exemplo, à autarquia. Se é um gestor público, ser inibido durante um determinado tempo de poder exercer mais funções de administração pública, de gestão pública. E se for governante, ser inibido durante um determinado período de tempo de poder participar outra vez no mesmo esquema. Porquê? E há uma outra parte importante, que é a transparência da vida pública. É urgente que os cidadãos conheçam com rigor o que se passa no seu país, e para isso só pode ser possível havendo preocupação do rigor e havendo a preocupação da transparência na organização administrativa do Estado, no relacionamento que o Estado tem com os seus cidadãos, invertendo alguns dos valores. Nós hoje andamos todos a discutir um documento que é um documento de intenções, que é um orçamento do Estado, e não nos preocupamos nunca mais com a conta de gerência do Estado. Ou seja, nós discutimos um documento que prevê para o futuro, mas não comparamos depois aquilo que nos foi prometido com a Conta Geral do Estado. Porquê? Porque o Estado é relapso e entrega a Conta Geral do Estado 4 ou 5 anos depois, o que não faz sentido nenhum. Exige às empresas que elaborem os seus balanços até ao dia 31 de março, o Estado tem que ter as suas contas fechadas, no máximo também até ao dia 31 de março, para que as pessoas entendam o que é que se passa na nação e até que seja implementada uma coisa muito simples. Tratamento igualitário. Que o Estado não peça aos particulares coisas que ele mesmo não consegue dar aos particulares. E é com este desafio deixado por Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, que terminamos este Fórum TSF. Agradeço-lhe mais uma vez ter aceito o nosso convite. Ora, muitos ouvintes que se inscreveram não puderam participar. Peço desculpa por isso, mas diariamente aqui na TSF, primeiro às 7h20 da manhã, depois, antes das notícias das 7, tem o Conselho Fiscal, uma parceria entre a TSF e a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, onde respondemos às perguntas dos ouvintes. Pode enviar a sua pergunta através do e-mail conselhofiscal.tsf@otoc.pt. Repito, Conselho Fiscal, tudo pegado, .tsf@otoc.pt. Nós não temos um sistema de informação das contas públicas capaz de nos dar com rigor qual é a situação económica e financeira de Portugal. Não vale a pena estarmos a falar em orçamento, porque isto vai chegar o dia em que os portugueses não têm dinheiro para pagar os impostos. E depois eu quero ver onde é que vai chegar os ditos orçamentos, porque isto sim, quem paga são sempre os mesmos. É quem trabalha, é quem ganha pouco. Dizer claramente que este orçamento vai afetar de forma muito marcada, de forma muito violenta, os orçamentos das famílias e das empresas, vai acabar por se traduzir num orçamento de mais fome, mais miséria. A minha questão é onde é que está a justiça fiscal disso neste sistema económico que conhecemos. Infelizmente, quem tem resolvido, quem tem sido chamado com muito maior incidência a resolver estas questões, são realmente aqueles que menos têm.